Paz do Senhor, professores! Animados para começar o primeiro trimestre de um ano novo, cheio de surpresas do Senhor para a sua vida? Esperamos que sim, esse é o desejo do meu coração. Meu nome é Eliana Gomes, você está conectada no canal @EBDKids, resumindo a EBD. Se ainda não é inscrito, eu recomendo que você inscreva-se no canal, curte, comente como chegou aqui no canal e compartilhe, assim você estará também divulgando a palavra de Deus. Aqui, nesse canal, nós comentamos a lição dos primários das crianças com idade de 7 a 8 anos da revista CPAD. E nós vamos iniciar agora mais um trimestre e o meu desejo é que vocês tenham um feliz ano novo, um ano de 2026, cheio das bênçãos do Senhor, recheado de coisas boas, de vitória. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua casa, sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre toda a sua família. Que venha cair chuvas de bênçãos especiais do céu sobre a sua classe. É o desejo do meu coração para você, professor, para você inscrito aqui no canal e para você que é novo, que está assistindo pela primeira vez e que eu tenho certeza que com essas felicitações, com esse monte de voto, você vai se inscrever. Ao longo de toda a revista, seus primários serão estimulados a cumprirem o ID de Jesus, que está em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Então nós vamos convidá-los a uma aventura missionária, apresentando diversos países, onde precisamos falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Então, se você ainda não é um missionário, eu te recomendo a se inscrever nesse canal e acompanhar todas as 13 aulas da lição dos primários, onde você vai estar conhecendo um pouco sobre cada país aqui. Eu quero deixar uma coroa bem legal para você imprimir, levar para a sua turma, colorir. Ela está relacionada com a primeira lição e tem o título Minha Primeira EBD de 2026. Aqui está a imagem, é um desenho muito bonito e eu espero que vocês imprimam, dê a eles e peço para que façam um lindo colorido e ao final da aula coloque na cabeça, ok? Então vamos agora para o nosso plano de frequência. Será um passaporte da Escola Bíblica Dominical, na qual a cada domingo seus pequenos missionários deverão colocar o carimbo da missão conquistada pelo mundo das lições. Então todas as lições, as 3 lições da revista dos primários, vem com um país indicado pelo qual nós vamos orar. E na revista dos alunos tem esse selinho acima de cada tema, é o nome de um país. E durante todo o trimestre nós fazemos um breve resumo sobre cada país sugerido, falando sobre idiomas, sobre alguma curiosidade desse país e principalmente focamos em como é a religião nesse país, se é proibido ou não falar de Jesus. E é importante você levar esse resumo para a sua classe, para que os alunos, além de orar por esse país, conheçam um pouco da história. Então, incentivo-os a comparecerem dominicalmente, falando um pouco sobre o país indicado. E aqui, você pode aproveitar o sumário da lição, pode imprimir do tamanho que você achar conveniente, e esse sumário de todas as lições, você pode colocar no mural da sua sala, e todas as lições, em toda semana, quando você ministrar uma lição, você vai colocar um selinho lá de ok, de missão cumprida, aproveitando que os alunos recortam esse selinho e colam, né, na primeira página da lição, vocês também vão estar colando o selinho na primeira lição lá, como sinal de missão cumprida. Antes de apresentarmos ao Senhor o mundo, primeiro precisamos ter um encontro verdadeiro com Ele, não é mesmo? Aqui, você pode perguntar aos alunos se eles têm algum amigo especial e se têm o hábito de se encontrarem uma vez por semana, uma vez por mês. É importante fazer essa pergunta para linkar ela ao assunto que nós vamos tratar nessa lição.
Vamos abrir o ano estudando alguns dos mais significativos encontros com Deus registrados na Bíblia. Oramos para que seus alunos entendam que o Todo-Poderoso, ele deseja se encontrar com cada um deles. Eles também experimentem na prática como é especial ter esse encontro e intimidade com o nosso Deus. Então é importante estimular isso nas crianças, mostrar que é necessário termos esse encontro com Deus, sermos íntimos de Deus. Uma das maneiras de encontrá-lo é estudando a sua palavra. Vamos lá, então, começar esse encontro especial estudando a Bíblia? Que o Senhor Jesus te abençoe, você e a sua classe nessa jornada. A Bíblia é a revelação do Criador ao ser humano. Através dela, podemos conhecer e ser edificados por vários testemunhos de encontros que homens e mulheres tiveram com Deus. Desde a criação, o Senhor estabeleceu um relacionamento direto com os seres humanos. A queda rompeu essa relação, mas o Todo-Poderoso nos promoveu um novo caminho até Ele. Quem é esse caminho? Você, professor, pode fazer essa pergunta na classe. E assim que você ouvir a resposta, diga exatamente: Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz foi o preço pago para que possamos desfrutar de um relacionamento com o Pai. Em Cristo, o pecado não pode mais frustrar o propósito do Eterno de estarmos próximos dele. Você pode conferir essa referência em Romanos 8, 31 ao 39, que fala sobre aquele texto lá que nada nos separará do amor de Deus. Você tem usufruído dessa graça, da intimidade com o Senhor, sem culpa nem condenação? É uma boa pergunta que você, professor, pode fazer na sua classe. O tema que vamos estudar nesse trimestre é Encontrando com Deus. A primeira aula tem por título O Primeiro Encontro na Bíblia. Vamos falar sobre o livro de Gênesis. E as referências dessa lição estão em primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26. O capítulo 2, versículos 3 e 7. E no capítulo 18, os versículos 25. E ainda no capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Sobre o livro de Gênesis, eu quero trazer aqui uma curiosidade. Na verdade, são 3 curiosidades para você levar para o seu aluno. No livro de Gênesis, a narrativa da criação, no capítulo 1, versículo 26, descreve Deus decidindo criar a humanidade à sua imagem e semelhança. Já no capítulo 2, os versículos 3 e 7, mostra Deus abençoando e santificando o 7º dia como descanso e formando o homem do pó da terra, soprando-lhe o fôlego de vida. No capítulo 18, versículo 25, a justiça divina é enfatizada na pergunta retórica de Abraão: não fará justiça o juízo de toda a terra? E finalmente o capítulo 3, do versículos 1 ao 10, relata a queda, a serpente tentando Eva e Adão, que desobedecem à ordem de Deus e comem do fruto proibido, consumando então o ato, a inocência é perdida. Então, assim que eles pecam ali, eles perdem a inocência e nesse momento eles sentem vergonha e medo e tentam se esconder da presença de Deus no jardim. Então, enquanto eles eram inocentes, não tinham desobedecido à ordem de Deus, eles estavam ali, não sentiam medo nem vergonha, mas a partir do pecado, eles sentiram medo e vergonha. E você pode levar uma curiosidade também, e eu quero deixar aqui essas 3 curiosidades. A primeira, o livro de Gênesis começa com a criação do céu e da terra, o sol, a lua, as estrelas e a vida. E termina, no entanto, com a morte de José. Isso significa que o Gênesis abrange quase 2000 anos de história bíblica e, de longe, a maior parte de qualquer livro da Bíblia. Então, essa é a primeira curiosidade que você pode estar levando para os seus alunos. A segunda curiosidade, culturalmente, o primogênito seria o herdeiro da família.
Mas em Gênesis, Deus contraria a cultura, escolhendo o mais novo para seguir a linhagem paterna. Então nós temos Sete e não Caim, Isaac e não Ismael, Jacó e não Esaú, Judá e não Rúben. Então são curiosidades da história ali, que Deus quebra protocolos, e ao invés de o primogênito ser o herdeiro ali, ele escolhe o menor. E o terceiro, antes de cada relato histórico, há uma genealogia que inclui o personagem principal. O autor que mostra a legitimidade da aliança de Deus e a fidelidade do Senhor de geração em geração. Então são essas curiosidades que você, professor, pode estar levando para a sua classe, explicando, conversando com ele sobre o livro de Gênesis, sobre o primeiro livro da Bíblia. No iniciando a aula, cada professor tem uma dinâmica para fazer acontecer a sua aula. E que, por sinal, cada professor tem uma forma diferente. Mas eu quero deixar, na sequência aqui, algumas dicas que ajudam bastante na hora da execução da aula. Tenha todo o material da aula à mão para que não haja interrupções. Às vezes você fala assim, cadê a caneta, o marcador de texto, eu queria marcar esse texto aqui, e olha lá, não está na bolsa, ou não está na gaveta, ou na caixinha. Então é interessante você preparar todo o material. Ter sempre a sua Bíblia aberta sobre a mesa e usar sempre que for ler um versículo ou para apontar onde a história da lição está escrita. Então, é importante que você leia na Bíblia, para que a criança entenda, e ela também precisa saber que a Bíblia é verdadeira e que toda a história que você conta ali é verídica e não é algo inventado, não são contos, são histórias verdadeiras. E aí você vai receber as crianças sempre com bastante alegria, perguntando sobre a semana, fazendo-as sentirem importantes e necessárias. Tire também momentos para louvores, e eu sempre recomendo louvores que estejam diretamente relacionados com o tema da lição. Faça um momento de oração conjunta, ensinando que deve ser feita com os olhos fechados e que tudo que a gente for fazer precisa ser feito com oração, iniciar com oração. E assim você estimula a todos para que orem. Separe também um tempo para a memorização do versículo da lição. Eu sempre digo que é importante que eles memorizem, que não façam um decoreba, porque às vezes a gente decora algo e acaba esquecendo, mas quando memorizamos, a gente sempre vai estar lembrando. Procure fazer ele em cartaz bem colorido. Devemos ensinar a memorização de versículo para que a criança aprenda e acostume-se a usar palavras de Deus. Então, peça a algum aluno para que abra a referência, para que leia. E assim você vai estar criando algumas formas de estar passando o versículo que eles memorizam. É sempre importante explicar o significado de cada palavra que forma o versículo, para que possa ser compreendido e não meramente decorado. Então é o que eu disse. Tudo que a gente decora a gente acaba esquecendo, mas quando a gente memoriza, fica mais fácil para que a gente entenda aquilo que a gente está estudando e fique guardado na memória. O versículo pode ser repetido durante a aula, fixado na parede da classe e dado a cada criança um pequeno cartão que será levado para casa. Então você aí é inteligente, creio eu que tem muitas ideias e vai fazer de uma forma bem lúdica e interessante para que a criança leve para casa. E eu vou deixar aqui também um planejamento de aula. A gente precisa muito se organizar em relação ao horário, como a gente vai fazer. Nós que temos que ter a nossa aula toda organizada, a gente tem que estar com os olhares atentos a tudo o que está acontecendo e ao tempo. E você tem que cronometrar essa aula para que você consiga atingir o objetivo da lição e consiga ministrar a sua aula completa, não ficar pela metade. Sempre dentro do seu planejamento, é bom você ter um plano B também, para que tudo venha a ocorrer certo e no tempo correto, e sempre traçando ali o plano que você levar. Caso o seu plano A dê errado, você vai ter que ter um plano B. E às vezes a gente fica até frustrado, porque você prepara uma aula, você tem várias ideias interessantes, e na hora que tenta executar
ideia inicial não dá certo, aí você fica chateado e triste. E quando se tem um plano B, se você não consegue executar a primeira aula, você não vai perder o controle de tudo, porque você vai estar no plano B e fazendo com que tudo dê certo. Deus gosta das coisas com decência e ordem, então se organize e vamos para o objetivo da nossa lição. Diz assim, que o aluno entenda que Deus criou o ser humano para se relacionar com ele, mas o pecado nos afastou de Deus. Então, explique para o seu aluno ou para a sua classe que Deus nos criou para sermos seus amigos e vivermos pertinho dele. Então, o que é que nos afasta de Deus? Eu mencionei aqui Romanos 8, que fala que nada nos separará do amor de Deus e nada pode nos separar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, e quando nós também fazemos escolhas erradas, desobedecemos a Deus, fazemos coisas que não agradam a Ele, nós acabamos afastando dele, que é quem nos dá vida e alegria. Então a boa notícia é que Deus nos ama e nos ama muito. E preparou um jeito de nos aproximarmos dele novamente. E como que ele preparou esse jeito? O que ele fez para que nós pudéssemos aproximar dele novamente? Ele enviou Jesus para nos perdoar e nos ajudar a voltar a ser amigos de Deus, restaurando esse relacionamento tão especial. Então você pode fazer essa pergunta aí na sua classe e depois explicar que a forma dele nos achegar a Deus novamente foi através do seu Filho Jesus. O ponto central diz, não precisamos nos esconder de Deus, pois ele já providenciou o nosso perdão. E é importante você explicar que Deus nos ama de uma forma incondicional. Me lembro de um episódio que estávamos conversando com algumas crianças na classe mesmo, sobre o amor incondicional de Deus, o que é algo incondicional. Nós falamos sobre isso e uma das crianças falou assim, como Deus pode amar uma pessoa que faz maldade, que rouba, que mata? Eu acho que Deus não ama esse tipo de pessoa. E eu respondi que Deus nos ama sim, porque quando fala de amor incondicional, independente do que eu sou, Deus me ama. Só que ele não ama as minhas práticas. Eu expliquei isso para ele. Ele não ama aquilo que a pessoa pratica de maldade, o pecado que ela comete. E ele deseja transformá-los, mudar a história dessas pessoas. E aqui você pode também, para acrescentar um pouco a sua aula, pode relembrar a história de homens da Bíblia que iniciaram perseguindo o povo de Deus, como o apóstolo Paulo. Pode falar sobre Zaqueu, que era cobrador de impostos, mas contar que após o encontro com Deus, tiveram suas histórias, suas vidas transformadas, tiveram suas vidas mudadas. E aí deixou de ser aqueles homens maus e passou a serem homens do bem, homens a serviço de Deus. E como foi que Deus providenciou o nosso perdão? Como perdoou Paulo, Zaqueu? Eu disse aqui no início, ele enviou Jesus para nos perdoar e nos ajudar a voltar a ser amigos de Deus, restaurando o nosso relacionamento tão especial. Então, que assim seja também na vida de você que, quem sabe, ainda não se entregou a Cristo, está aí me ouvindo do outro lado. Deus deseja restaurar a sua vida, reescrever a sua história. O corinho sugerido para a aula de hoje é Adão e Eva, do Canta com Nice. Eu tenho o costume de cantar, mas para que o vídeo não fique muito grande, eu vou deixar aqui somente o nome do hino. E você pode estar procurando, se não souber cantar, aprenda e leve para a sua turminha. O Memória em Ação. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, parte A. É muito importante tratar com a criança o capítulo e o versículo. Isso vai ajudá-la a encontrar com mais facilidade na Bíblia. Tem criança que ainda não sabe o que é o capítulo, outras não sabem o que é o versículo, e às vezes tem criança que ainda nem sabe encontrar o livro na Bíblia.
Então você vai dizer que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que capítulo é o número grande que tem na Bíblia e versículo é o número menor. Então ela vai entender o que são os números menores, o que são os números maiores, e vai, com essa explicação, facilitar a memorização. E eu trouxe aqui versículos bem explicadinho, que, como eu disse aqui no início, é bom explicar por palavras, né? Principalmente aquelas que forem mais complicadas para a criança, para que ela entenda. E além de associar lá figuras que facilitam também o entendimento. Então é importante você levar figuras lúdicas que mostram ali o que você quer explicar. Eu quero explicar minuciosamente aqui, para que eles entendam sobre o que é salário, que talvez também não saibam. E é bom que você leve, né, o significado de salário, assim como nós explicamos o versículo, para que eles entendam. Mas a passagem de Romanos 6, 23 contrasta vividamente as consequências naturais do pecado com a generosidade da graça de Deus. Então é por isso que fala que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito é a vida eterna. Ela pode ser explicada em duas partes principais. Então a primeira parte, pois o salário do pecado é a morte. O que é um salário? O salário é um pagamento merecido, uma consequência direta do trabalho ou esforço. Então você pode explicar. Talvez vocês aqui, criança, não tenham salário. Eu acredito que não. E nem podem. Mas o pai de vocês trabalha, então eles recebem por aquele trabalho que eles prestam. E nesse caso, uma vida contínua no pecado gera morte. Então aqui está a explicação do salário do pecado é a morte. E você também pode levar para explicar sobre o salário aqueles dinheiro pequeno de brincar. Se você não tiver dinheiro aí verdadeiro para levar, você pode imprimir algumas notas para explicar o que é um salário e quem tem direito de receber salário e quem recebe salário. Então, feito isso, você pode explicar para eles agora o que é o pecado, que refere-se à desobediência, imperfeição e rebelião contra Deus que nos separa dele. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus. E a Bíblia, ela afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, do perdão do Senhor Jesus. Romanos 6, 23, né, que é o nosso Memória em Ação, nos explica isso. E na explicação do pecado, você pode usar um coração vermelho, cheio de curativos, manchas de sujeiras. Essas manchas vão representar sujeiras. Pode fazer uma carinha triste nesse coração, para mostrar que ele representa o pecado. E na palavra morte, essa morte não se refere primariamente à cessação da existência física, mas sim à morte espiritual. É a separação eterna de Deus e de sua presença. E é o resultado justo e inevitável da nossa condição pecaminosa. Então você pode explicar para eles que quando fazemos algo que não agrada a Deus, nós estamos gerando em nós a morte espiritual. E nessa explicação, você pode usar um coração preto com uma carinha triste também, que vai significar morte. A segunda parte diz assim: mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Presente gratuito, dom da graça, em total contraste com o salário, algo que se ganha. A salvação é a vida eterna, são descritos como um presente, um dom gratuito. E o que significa isso? Significa que não podem ser compradas, merecidas ou conquistadas por obras, esforços ou rituais humanos. Tem pessoas que acham que ela fazendo caridade, que ela vai ter direito à vida eterna, mas na verdade é interessante você levar uma caixinha de presente ou uma imagem de caixa de presente para ilustrar esse momento, né, que você está explicando sobre o presente gratuito. E mostrar que isso é um favor imerecido. Nós não merecíamos pelo fato de termos pecado, mas Deus, tão grandioso com seu amor incondicional, resolveu nos dar. Deus, o doador desse presente, motivado por seu amor e graça, favor imerecido. Então, ele, né, com seu amor incondicional, nos deu esse presente.
E vida eterna é o oposto da morte espiritual, é a restauração do relacionamento com Deus, a vida plena em comunhão com Ele. E agora é por toda a eternidade através da fé em Jesus Cristo. A vida eterna é um presente oferecido a qualquer um que decida aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Então você pode apresentar aqui a imagem de uma linda cidade representando a casa, a morada que Deus foi nos preparar. Quando Ele subiu ao céu, Ele nos prometeu que iria para o Pai, nos prometeu preparar uma cidade maravilhosa para que vivêssemos para sempre com Ele. Então é importante você levar essa ilustração para mostrar para eles o quanto Deus nos ama, né? E nos quer perto dele. Agora nós vamos para o projeto missionário. E como eu falei aqui no início do vídeo, sobre a nossa missão, em cada lição eu vou deixar aqui um modelo de passaporte com as 3 lições onde você, professor, vai poder estar imprimindo e entregar às crianças. E como que vai funcionar esse passaporte? Você vai dizer, gente, vocês receberam esse passaporte, está aqui a imagem do passaporte, onde em cada aula nós estamos orando por um país, e aí eu recomendo você levar o resumo que eu deixo aqui no vídeo, para você falar um pouco desse país para a sua criança, e você vai dizer para elas, e assim que orarmos, você vai estar carimbando esse país como garantia de cumprimento da missão. Então, é uma forma de vocês estudar com eles sobre o país da lição. Isso no momento do resumo sobre o país. E aí você vai dizer, vocês podem fazer um X no país, ou quem sabe colocar um adesivo que você, professor, pode providenciar, ou também pode comprar aqueles pequenos carimbos e levar para a sua classe, deixar que os meninos carimbem quando você estiver falando sobre o país, utilizando aqueles carimbos ali na hora do resumo e da oração que nós faremos para o país indicado pela lição. E isso vai fazer com que eles fiquem bem interessados na aula. Tudo que é novidade a criança gosta e é um incentivo para que eles não queiram perder nenhuma aula. Lembrando que após carimbarem, é bom que você, professor, recolha os passaportes e guarde para a próxima aula, porque a criança, às vezes, ela leva para casa e não lembra de trazer na próxima aula. Então, você vai guardar ali dentro de uma pasta ou no armário da sala e deixar para que eles, na próxima aula, tenham esse carimbo novamente. Então, vamos agora para o nosso resumo sobre o país dessa semana. A missão dessa semana é orar pela Índia. Desde o início do canal, nós trabalhamos com um projeto missionário e eu gostaria que você, professor, também aderisse a esse projeto. Levasse curiosidades, falasse sobre o país, sobre o idioma, sobre a religião, levasse também um pouquinho sobre o monumento que a lição também sugere, e os alunos vão ficar muito inteirados do país pelo qual estarão orando. Mas eu trouxe aqui hoje sobre a Índia em uma versão mais infantil. A Índia é um país muito grande que fica no continente da Ásia. Lá vivem muitas pessoas e existem muitas culturas diferentes. A capital da Índia se chama Nova Delhi. As pessoas falam vários idiomas, mas os principais são o hindi e o inglês. A bandeira da Índia tem 3 cores e você pode estar apresentando essa bandeira para as crianças, pode levar impresso, ou então pode levar esse resumo juntamente com a bandeira. E você vai dizer que o laranja lembra a coragem, o branco lembra a paz e o verde lembra a esperança. Essas são as cores da bandeira da Índia. No meio da bandeira também tem um círculo azul que significa justiça. Um lugar muito famoso da Índia, que é o que a lição nos indicou hoje, é o Taj Mahal. Ele é um prédio muito bonito, feito de mármore branco. O Taj Mahal foi construído para mostrar o amor e hoje é um dos lugares mais visitados do mundo. Então, está aqui a imagem também desse monumento tão importante ali no país da Índia. A maioria das pessoas da Índia segue o hinduísmo e existem também cristãos, mas eles são poucos. Então, um dos motivos pelo qual eu trago
Esse resumo aqui é sobre isso, saber a quantidade de cristãos que tem ali, se são muitos, se são poucos. E, segundo a história, em alguns lugares, os cristãos passam por dificuldades para seguir Jesus e falar do amor de Deus. Então, ali existem dificuldades, né, para pregar o Evangelho. E quais são os pedidos de oração? Nós vamos orar para que as crianças da Índia conheçam o amor de Jesus. Vamos orar para que os cristãos que existem ali tenham proteção, tenham paz e sejam encorajados por Deus. E que os poucos cristãos que ali existem tenham fé, ânimo e coragem para continuar falando do amor do nosso Deus, que é um amor tão grande, um amor maravilhoso, incondicional, que nos deu condição de estarmos aqui hoje falando para você que esse Deus quer transformar a sua vida, quer mudar a sua história. Agora nós vamos para o Explorando a Bíblia. A Bíblia é um livro repleto de histórias sobre encontros marcantes entre Deus e o ser humano. Alguns para missões especiais e outros para correção, pois Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então, se você está sendo disciplinado hoje, agradeça, que é o amor de Deus que é tão grande, tem um zelo tão especial pela sua vida, que está te corrigindo. Amém? O primeiro encontro registrado acontece em Gênesis, quando Deus cria o mundo e coloca Adão e Eva no jardim do Éden para cuidar da criação e viver em comunhão com Ele. E aqui você pode usar as imagens disponíveis no kit da lição da Escola Bíblica Dominical, ou pode contar de uma forma lúdica, usando algum objeto que você possa estar ali ilustrando esse momento ali da criação, das coisas e até Deus criar o homem. Isso prende muita atenção das crianças. Mas continuando, essa convivência diária era perfeita até que Adão e Eva desobedeceram à única ordem de Deus ao comerem do fruto proibido. E eles foram enganados pela serpente, identificada como o diabo. Então você vai estar passando essa lição para os alunos, dizendo para eles que tudo era perfeito, que Deus sempre estava ali na viração do dia para conversar com seu amigo, só que o diabo veio enganá-los. E após o pecado, então, surgiu sentimentos novos e dolorosos, como medo, culpa, vergonha, levando-os a se esconderem de Deus. Então isso é muito importante, que quando nós estamos agradando a Deus, a gente não precisa se esconder de Deus. E quando a Bíblia conta que quando eles foram questionados, Adão e Eva não assumiram os seus erros, mas tentaram culpar uns aos outros e a serpente, como consequência da desobediência, perderam o jardim do Éden e a intimidade que tinham com Deus. Então veja que eles foram desobedientes e, por causa dessa desobediência, perderam aquela conexão maravilhosa que existia ali no jardim. A história ensina que esconder o pecado ou transferir a culpa não resolve, pois Deus deseja arrependimento sincero. Mesmo assim, em sua misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo para restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. Então, não adianta se esconder. Culpar o outro ou se esquivar do seu erro não é o caminho certo. Mas qual que é o caminho certo? Que nós nos venhamos arrepender de coração sincero e pedir perdão a Deus. E a conclusão diz que é importante confessar os pecados e arrepender. Confessar os pecados e arrepender é essencial para restaurar o relacionamento com Deus. Pois o pecado, ele gera o afastamento, culpa e medo, assim como aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram, se esconderam, porque sentiram medo, vergonha, e perderam aquela conexão que tinham com Deus. Quando tentamos esconder os nossos erros ou culpar outras pessoas, nós apenas prolongamos as consequências espirituais, que é a morte espiritual que nós falamos aqui no início. E Deus não deseja castigar, mas perdoar e restaurar. O arrependimento sincero demonstra a humanidade e o reconhecimento da nossa falha.
Então, ao confessarmos os nossos pecados, abrimos o coração para a misericórdia de Deus e Jesus Cristo é a prova do amor de Deus, pois ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Então, esse foi o amor, a prova de amor mais linda que Deus demonstrou pela humanidade, entregando o seu único filho para o perdão da humanidade. Então, o perdão ele traz paz, traz liberdade e renovação espiritual. Arrepender-se é voltar para Deus com o coração quebrantado. E assim, a comunhão com o Criador pode ser restaurada. Maravilha! E aqui você pode falar sobre o plano da salvação. Tem aquele livro que eu tenho, que diz o livro Sem Palavras, que conta a história do plano da salvação através das cores. Então você pode estar levando. Seria bem interessante e fácil para explicar sobre o grande amor de Deus, sobre o perdão de Deus para os nossos pecados. Amém? Agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. No quadro A Arte de Ensinar, nós temos uma dinâmica bem interessante que vai estimular seus alunos a dar bons frutos. Muitas vezes apresentamos vários motivos para não reconhecer as nossas falhas. E é isso aí. Às vezes a gente fica procurando motivos para esconder a nossa falha. E infelizmente, quando agimos dessa forma, distanciamos-nos cada vez mais da comunhão com Deus, com Jesus. E certa feita, Jesus exortou severamente a produzirmos frutos de arrependimento. Nós podemos conferir essa exortação de Jesus em Mateus capítulo 3, versículo 8. Então, encoraje os seus alunos a produzirem bons frutos na presença de Deus. E como que vai funcionar essa dinâmica? Confeccione uma grande árvore. Pode ser em papel 40 quilos, ou papel pardo, ou até uma caixa de papelão. Cole no meio do quadro, ou cole na parede, num cantinho lá da sua classe. Utilize folhas de cartolina e, com a ajuda de seus primários, corte-as em formato de frutos. Então pode ser de pera, de laranja, de maçã, de banana, mas de mexerica, de laranja. Você pode aí estimulá-los a cortar em forma de frutos. De um lado da árvore, diversos erros que cometemos. Por exemplo, você pode dar o exemplo de não orar, brigar com o coleguinha, desobedecer aos pais, etc. Já do outro lado, deverão escrever nos frutos o que devemos fazer para voltarmos para Deus. Então, é uma dinâmica interessante. E nas ações que nós devemos fazer para nos aproximar de Deus, você pode colocar arrepender, orar, pedir perdão, assumir os próprios erros e etc. Tem ler a palavra. Então, você pode aí usar a sua criatividade e levar bastante frutos de arrependimento ali pela sua classe. Ao final, explique à turma cada tipo de fruto e diga que, como servos de Deus, precisamos produzir frutos de arrependimento. Jamais colocar a culpa dos nossos erros nos outros, pois o próprio Deus nos ama e quer nos conceder o seu perdão. Então é importantíssimo levar essa dinâmica e realizar junto com a sua turma. Agora nós vamos para a correção das nossas atividades. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. Você vai esperar eles falar se é verdadeiro ou falso. O Senhor nunca encontrava com Adão e Eva. Verdadeiro ou falso? Adão e Eva pecaram por desobedecerem a Deus. Verdadeiro ou falso? Adão e Eva assumiram seu erro e não se esconderam. É verdadeiro ou falso? Então aqui vai estar a resposta correta. E agora nós vamos para 2. De acordo com a ordem dos acontecimentos da história, enumere as cenas abaixo. Eu vou deixar as cenas aqui e a ordem correta das cenas vai ser 4, 3, 1 e 2. Atividade número 3. Circule apenas as palavras que mostram o que devemos fazer quando pecamos. Então eu vou deixar as palavras aqui e a correção será:
confessar, orar e pedir perdão. Então está pronto aqui, está corrigida a nossa atividade. Agora vamos para a dica do encerramento. Encerre a aula com uma oração de gratidão a Deus e peça que o Senhor se revele a cada um de seus alunos, a fim de que eles tenham um encontro real com Cristo. Relembre os seus primários que a cada domingo vamos conhecer histórias que narram encontros extraordinários de Deus com as pessoas especiais, assim como eles são. E aqui nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu quero agradecer você que ficou até o final, que Deus te abençoe. Se você ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, comente que como você chegou até o canal EBD Kids, o que você está achando da aula, se o som tá bom, se eu preciso melhorar. Quando você me dá esse feedback aí, eu entendo que eu preciso melhorar e procuro melhorar onde não tá bom. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Assim eles estarão tendo acesso à palavra de Deus e também divulgando a palavra de Deus. Eu quero deixar um beijo no seu coração, um forte abraço, dizer que eu espero você na lição de número 2, querendo Deus. Então, tchau, tchau e até lá.